Como subir no palco pela primeira vez no fisiculturismo? Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista e professor de pós-graduação em nutrição para o fisiculturismo. Então presta atenção, vou te passar todos os passos para você subir no palco já com condição competitiva, de realmente trazer a medalha para casa e assim realmente estar dentro de uma composição que esteja compatível com um nível bom classificatório na sua primeira competição no fisiculturismo. O fisiculturismo ele exige não só o querer, mas fazer por merecer. Então você vai precisar ter anos de treino. Não basta 6 meses treinando bem que você já vai construir um físico a nível competitivo. Tem que ter paciência. Por exemplo, se você já vem treinando a musculação, não basta só estar puxando peso. Você tem que fazer uma contração muscular em nível e intensidade e frequência adequada para que realmente você vá hipertrofiando a sua massa muscular. Pensa que o músculo ele vai sendo composto por fibras. Imagina que você tem isso de fibras. À medida que você vai treinando, você vai aumentando o volume de fibras, aumentando a espessura dessa massa muscular e isso vai trazendo os arredondamentos dentro dos grupos musculares e no seu físico. Então, você vai precisar, por exemplo, de todos os músculos bem desenvolvidos, então o bíceps com bastante arredondamento, e para isso você precisa de uma espessura grande de massa muscular. Isso só é conquistado com regularidade dentro do seu treino, dentro da sua dieta e também dos recursos ergogênicos, que é uma realidade dentro do fisiculturismo. Tem uma frase clássica que é utilizada em relação à escolha da categoria, que a categoria que te escolhe, não você que escolhe a categoria, porque a gente tem biotipos diferentes, né? Geneticamente já predispostos a estar na categoria X, Y ou Z. Ou seja, tem indivíduos que já são com características mais longilíneas e se encaixam, por exemplo, numa bikini fitness ou no men's physique. Tem indivíduos que já são de característica mais endomorfa, que se enquadram mais no bodybuilding, né? Uma categoria que você não precisa muitas vezes ter uma cintura tão amarrada quanto as outras categorias exigem. Claro que você pode migrar de categoria fazendo um treinamento adequado para isso, mas normalmente até as categorias de entrada são as categorias onde muitos acabam optando pela maior facilidade por não exigir uma quantidade de massa muscular tão expressiva quanto categorias superiores a essa em relação à exigência de volume muscular e até mesmo qualidade em relação à definição. Mas, então o primeiro passo é você organizar a sua dieta. A dieta é ponto-chave para a construção do físico, tanto no período de ganhos, chamado de booking, quanto no período de cutting, que vai já ser um período de pré-contest, que já vai também te dar condição de estar naquela semana final de preparação e fazer todas as modulações para chegar com o físico mais definido, mais denso, né, onde a gente faz uma série de ajustes para que tudo isso você consiga conquistar. Então a dieta é ponto-chave, não adianta só treinar e comer bastante achando que isso vai ser o suficiente. Tem que calcular, tem que seguir o que foi calculado e isso tem que ser feito de domingo a domingo. Se você quer ser um atleta, você tem que ser um atleta em 100% do seu tempo, para que você consiga o melhor resultado possível. Tem pessoas que conseguem fazendo menos, né? Mas você não pode se basear em outras pessoas. Tem que se basear naquilo que você vem tendo de resultados e tentar sempre ajustar para otimizar os resultados, né? Então a maioria das pessoas precisa ter muita regularidade, muita rigidez dentro da organização da alimentação para ter grandes resultados. E aí pensa que também se você treina, por exemplo, o mesmo grupo muscular 2 vezes na semana, sei lá, você treina na segunda e na quinta-feira peito e nos outros dias você treina outros grupos musculares. Pensa então que no mês você treinou 8 vezes só, 8 vezes ainda é pouco. Então em 2 meses, 16 é pouco, tem que ter paciência. E a mesma coisa vale para a dieta. À medida que você for fazendo a dieta adequada, você vai dando um passinho, dando outro passinho, né? Cada refeição que você faz, você dá um passinho para o seu objetivo. Mas muitas vezes o caminho é longo a ser percorrido, né? Então muita gente desiste no meio do caminho e outros persistem e chegam e depois desfrutam de toda a dificuldade, né, e conquista
pela persistência. Então você consegue, se tem outras pessoas que você usa como referência que estão lá, eles também passaram por todos esses passos até eles chegarem no objetivo. A dieta não tem nada mirabolante, né? Então, se você comer uma refeição com arroz, um brócolis e um frango, você já vai ter uma refeição rica em nutrientes, adequando as quantidades, pode ser adequada para você fazer isso regularmente. Não precisa restringir frutas, se gostar de laticínios, leite, queijo, iogurte, pode ter. Não há restrição exigida para a construção de um físico. Claro que você vai modulando as calorias, os macronutrientes, muitas vezes você faz estratégias de subir mais um macronutriente em um dia, reduzir mais esse macronutriente em outro momento. Tem os períodos de construção, os períodos já de definição, período de pré-competição, onde uma série de modulações são feitas. E no treinamento, não acho que quanto mais você treinar, mais resultados você vai ter. Tem que ter uma organização de periodização. Às vezes você fala, pô, mas como é que eu vou fazer? Vou ter que contratar um professor de educação física? Dentro do possível, esse é o melhor cenário. Se você contratar um profissional que vai organizar o seu treinamento, avaliar o volume, né? Avaliar a intensidade, avaliar a distribuição, né? Fazer também análises de composição corporal junto com nutricionistas para ver como vem sendo o seu resultado, quais são as regiões que você vem mais ganhando, que você não vem tendo tanto resultado, e assim você vai modulando o seu treinamento de acordo também com as suas necessidades. Tem muita gente que, poxa, ó, eu não tenho ombro, eu preciso então enfatizar o ombro dentro do meu treinamento, ou não, eu não tenho posterior de coxa, na hora que eu faço uma pose de lado, minha coxa fica escondida, etc. E aí tem que levar em consideração que o fisiculturismo ele também exige muito da sua apresentação ou até coreografia. Não basta você ter um grande físico, se você não souber apresentar esse grande físico, aquele que sabe apresentar cresce muito do seu lado e aí você acaba não conseguindo a colocação, porque fisiculturismo eles vão analisar as poses compulsórias e vão verificar dentro daquelas poses quais são os indivíduos que estão com o melhor volume muscular, a melhor densidade, a melhor proporção, tudo isso tem que ser considerado. Então, se desde o princípio você for treinando poses, mesmo que você mude de categoria e que as poses exigidas em outra categoria sejam diferentes das que você está mais habituado a treinar, você vai até durante o movimento, no exercício que você for fazer, conseguir usar dessa consciência corporal das poses que você vai montar na hora de apresentar o seu físico, para também usar de alguma maneira durante o seu treinamento, tá? Não esqueça de também verificar junto com o profissional de educação física a inclusão do treinamento aeróbio, qual que vai ser a intensidade, se você vai fazer uma caminhada com inclinação na esteira, se você vai fazer um HIIT, um treinamento intervalado de alta intensidade, se você não vai fazer cardio em algum certo dia, se você vai fazer só dias de cardio, se você vai fazer cardio depois do treino ou depois distante do treino, se vai ser em jejum. Tem uma série de alternativas que você deve considerar, então leve isso em consideração. Um passo de cada vez, organiza um pouquinho de cada coisa, coloque em prática, vai se envolvendo com tudo que você está fazendo, né? Vai acompanhando outros profissionais que você admira, tentando pegar dicas do que eles fazem também, tentando colocar isso dentro da sua rotina. E não esqueça que o fisiculturismo é um esporte que os recursos ergogênicos, como os esteroides anabolizantes, eles são utilizados em todas as categorias de forma abusiva. Então você tem os riscos disso, como em outros esportes também você tem outros riscos, cada esporte de certa maneira tem o seu risco, mas os esteroides anabolizantes tem estudos que mostram, por exemplo, 600 ml de enantato de testosterona, que normalmente dão 3 aplicações, quando compara um indivíduo treinado com um indivíduo sedentário que utiliza esse enantato, o sedentário, ou seja, que não treina, mas está tomando anabolizante, tem um resultado de ganho de massa superior a quem está treinando e não está tomando. E quem treina e toma tem um resultado 3 vezes maior do que aquele que está treinando e não tomando, né? Ou também em comparação àquele que é sedentário e está tomando o enantato. Então o esteroide anabolizante ele realmente acelera demais o resultado, ele te dá uma condição que sem o esteroide você não conseguiria. E por isso faz parte também ter esse investimento. Você vai ter que ter os cuidados de avaliações de exames laboratoriais para entender
quais os níveis de alterações que estão sendo encontradas dentro do seu organismo. É esperado ter alteração de colesterol, é esperado ter alteração no hemograma, é esperado ter alteração no seu fígado, entre outros marcadores que, reforço, é esperado ter alteração. E aí você vai utilizando medicamentos também para amenizar os efeitos colaterais. Muitas vezes a gente só se preocupa com os efeitos visíveis, ginecomastia, atrofia de testículo, engrossamento do clítoris, crescimento de pelo, queda de cabelo, acnes, entre outros. Mas muita atenção aos efeitos tanto circulatórios e cardiovasculares, que os riscos de ter um acidente vascular encefálico é aumentado com o uso de esteroides anabolizantes, você ter uma hipertrofia concêntrica do seu ventrículo esquerdo, né, que seria no coração, dificultando o bombeamento também, é uma realidade, entre outros, e os aspectos emocionais, né? Então, risco de depressão, risco de ter também ansiedade, risco de ter alteração de humor, agressividade, tudo isso pode acontecer, claro que modulando a quantidade, os resultados são amenizados por isso, mas tudo isso acaba sendo também tendo que ser colocado como um ponto de atenção, mas de certa maneira um ponto de exigência também. É difícil você encontrar alguém mesmo com uma genética muito diferenciada que consiga, sem o recurso anabolizante, subir num palco e estar competitivo no nível que o fisiculturismo atingiu, mesmo em competições regionais. Então faz parte a utilização e aí invista em todos os aspectos. Você vai ter que procurar um esteroide anabolizante de qualidade, você vai ter que ter, quem sabe, esses medicamentos para controle dos colaterais, vai ter que ter uma alimentação alinhadinha, né? Uma academia que te dê uma condição de treino, uma orientação de treinamento, um acompanhamento muitas vezes médico para você também ter essa avaliação de exames laboratoriais, suplementos que você vai precisar para conseguir compor a sua alimentação e às vezes o investimento para participar de competições que não é nada barato, né? Tanto a filiação quanto também cada competição, às vezes a sunga, a tinta que você vai passar, o deslocamento, às vezes em outra cidade, que você vai ter que ir para lá, se hospedar, se alimentar, uma série de pontos, mas o seu sonho vale muito a pena. Eu conheço muita gente que, principalmente nesse período de pandemia, falou, pô, é isso que eu quero ser, vou aproveitar, vou dar um jeito, né, de treinar com mais intensidade para eu me tornar um atleta. E aí isso demora 2, 3, 4, 5 anos, para que você esteja numa condição realmente a nível competitivo, sem querer acelerar os processos demais, porque aí que está o risco. Se você coloca muito turbo num carro que não está preparado, o motor pode fundir, né? Então muita atenção para não passar dos seus limites. E eu acho que eu passei os principais detalhes, né? Também convidar, tem outros vídeos aqui no canal sobre fisiculturismo e também tem o meu curso de 12 horas sobre estratégias eficientes no fisiculturismo, que eu abordo com todos os detalhes, todas as fases de preparação do fisiculturista, com todos os detalhes em relação aos recursos farmacológicos, a nutrição, o treinamento, para que você saia de lá com todo o conhecimento necessário para otimizar os seus resultados e até poder utilizar propriamente para o seu trabalho, você poder acompanhar outros atletas, né? Poder então ter mais embasamento científico e prático e melhorar assim os resultados daqueles que vocês acompanharem. Espero ter esclarecido muitas dúvidas. Se alguma ficou, aproveita, deixa nos comentários, é sempre um prazer responder. Muito obrigado por você que ficou até o final e vamos para cima. Até a próxima, valeu!